Agora, deputado, o senhor participou aí de uma reunião, inclusive com integrantes do governo, com ministros, né, para tratar da situação no Amazonas, agora pela manhã. O que é que foi discutido nessa reunião? O que é que o senhor traz para a gente? Essa reunião foi na Secretaria de Governo, justamente com o objetivo de solicitar a liberação de todas as emendas individuais e de bancada dos 8 deputados federais e dos 3 senadores do Amazonas que estiverem direcionada para a saúde. Então, há um compromisso do governo de priorizar essa liberação para que esse recurso novo possa melhor aparelhar a nossa estrutura de saúde e, com isso, mitigar os danos. Lembrando que não é o Amazonas ou Manaus que não estava preparado para enfrentar essa pandemia. O mundo não estava preparado para enfrentar essa pandemia. Mas nós precisamos mitigar danos, porque os amazonenses não podem virar estatísticas. Ontem nós tivemos cenas muito duras, anteontem, que foi a cena da prefeitura cavando uma vala rasa para fazer enterros coletivos. Aquilo ali é simbólico, mas nós abrimos os jornais, assistimos o noticiário e sempre se fala de coronavírus com números. Tantos infectados, tantos mortos, essas pessoas estão perdendo a sua identidade. Eu acho que a gente precisa, para que a população se sensibilize, mostrar que existem famílias enlutadas, que existem pessoas com sofrimento, precisando de atendimento e sem conseguir tê-lo, e que o isolamento é o único instrumento, nesse momento, capaz de diminuir a curva para que o sistema não entre num colapso ainda maior. Nós estivemos no governo, a sensibilidade do governo para a liberação das emendas direcionadas à saúde, colocando dinheiro novo e aumentando a capacidade de atendimento da nossa rede. E há um prazo para essa liberação, deputado, de dinheiro que o senhor mencionou agora? Olha, eu fiquei feliz porque do caminho da sede da Presidência da República do Alvorada para cá, eu já recebi a notícia que uma parte delas já foram liberadas. Então eu quero crer que há verdadeiramente um esforço do governo federal de garantir esses recursos para ajudar a saúde no estado do Amazonas. O senhor esperaria mais ajuda por parte do governo federal? Teria essa crítica a fazer? E o senhor estava comentando, realmente o coronavírus pegou de surpresa não só todos os estados brasileiros, mas como o mundo. Mas o senhor chamou atenção para que o Amazonas, ou não entendi se Manaus, não tinha desde antes sequer um quarto, um leito equipado para servir como unidade de tratamento intensivo, as chamadas UTIs? O Amazonas tem 62 municípios. Só existe UTI em Manaus. Os outros 61 municípios não tem nenhuma UTI. Então, você tem uma hiperconcentração do atendimento em Manaus e, por isso, colapsou muito mais rápido. Olha, eu posso até achar que precisava de mais investimento do governo federal, mas eu, sinceramente, eu fiz um apelo ontem a todos os políticos do Amazonas e acho que tenho que dar exemplo para ter autoridade para fazer esse apelo. Eu acho que nós precisamos colocar em quarentena qualquer disputa política e estabelecer uma atitude colaborativa. Menos do que reclamar de que o governo federal destinou poucos recursos, eu quero agradecer a sensibilidade do governo de liberar as emendas dos deputados do Amazonas. Acho que é hora de colocar em quarentena, em isolamento, as disputas políticas, as diferenças que a gente pode ter por conta de projetos políticos ou às vezes eleitorais e unir forças para proteger a vida das pessoas. Então eu, mais do que criticar se o governo colocou pouco ou colocou muito recurso, eu prefiro agradecer pelo que colocou e seguir lutando para que sejam feitos mais investimentos. Ô deputado, e diante desse cenário que o senhor traçou agora, do fato de que dos 62 municípios do estado, só a capital, só Manaus tenha leitos de UTI, o senhor saberia dizer qual que era a taxa de ocupação então das UTIs antes da pandemia? Porque imagino que já deveria ser uma ocupação bastante alta, né? Agora houve o colapso, houve a chegada a 100%, mas imagino que a situação antes disso já era uma calamidade, né? Mesmo antes do coronavírus já devia ser uma situação bem delicada aí no estado do senhor, né? Nós já vivíamos uma situação, nós já vivemos há algum tempo uma situação muito sensível na saúde, que tem relação com capacidade de investimento, mas tem muito relação com gestão também. O Amazonas já chegou alguns anos atrás, quando eu era deputado estadual,
o Amazonas gastava 24,93% do orçamento com saúde, quase o mesmo percentual de 25%, que é o percentual constitucional da educação. Hoje deve gastar por volta de 19% do orçamento. Estamos falando aí em aproximadamente 2 bilhões de reais. Então, claro que saúde sempre precisa de mais recursos, mas há um problema de gestão também, um problema histórico na gestão de saúde do Amazonas, que eu espero que essa crise nos dê a lição de que ele precisa ser enfrentado. O sistema de saúde do Amazonas já estava estressado antes do coronavírus. O coronavírus transformou um estresse num colapso absoluto. Situação muito grave, né? Diante desse cenário, as pessoas têm respeitado mais a sugestão, ou não sei, já é uma ordem de isolamento social. O senhor poderia atualizar para a gente números de infectados no estado? Já há uma ordem de isolamento há algum tempo, mas infelizmente acabou que essa ordem ela atingiu com alguma disciplina os setores mais médios da sociedade, mas nos setores mais empobrecidos, na periferia, a vida foi tocada como se nada tivesse acontecendo. Acho que agora, com as imagens que estão surgindo, com a proximidade da morte por corona da vida das pessoas, eu registrava que anteontem, no domingo, que foi o dia que eu saí de Manaus para Brasília, 3 pessoas que eu conhecia morreram de coronavírus. Então se aproximando das pessoas. E isso faz as pessoas forçadamente terem uma disciplina maior em relação ao corona. Agora, eu acho que é preciso registrar que o isolamento já salvou muitas vidas. O isolamento, ele é fundamental. Nós teríamos uma situação muito pior se não houvesse uma ordem de isolamento, se shopping centers, se o comércio estivesse funcionando na normalidade. Eu sei que é duro para o trabalhador, para o empresário, viver um momento de tanta dificuldade, mas é um momento temporário, necessário para que a gente preserve vidas. Isso tudo vai passar, vai deixar muitas vidas, vai nos dar muitas lições, mas isso tudo vai passar. E nós precisamos agora concentrar em preservar vidas para depois, com as nossas pessoas queridas, conseguir reconstruir o Estado e reconstruir o país. Ok, ouvimos aqui o deputado federal Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, falando com a gente sobre a situação delicada no estado, no Amazonas. Obrigado, viu, deputado? Boa tarde. Vitor, Adriano, eu quero agradecer a sensibilidade de vocês de perceberem esse momento dramático que vive o estado do Amazonas, darem publicidade para isso, porque isso sensibiliza também os vários níveis de governo para fazer os investimentos necessários para mitigar a dor do povo amazonense. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Boa tarde.